Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como você pode recepcionar o sol na sua vida. E vai ser algo inédito, inclusive você vai conseguir ver aqui, né, se você estiver ouvindo o podcast, talvez você vai ter, conseguir ver o vídeo também, mas basicamente, onde eu estou apontando com o meu dedo aqui, né, eu estou numa viagem e tem o sol aqui. E o que é interessante disso, né, a gente veio aqui ontem, de manhã, e eu falei, eu preciso gravar um vídeo, um podcast sobre isso, porque é de extrema importância você recepcionar esse sol, que é um sol alquímico, é um sol esotérico, é um sol oculto. Tanto que o ritual do sol, ele era, né, ainda foi, e será celebrado em diversas culturas e basicamente em diversos tipos de ordens iniciáticas, escolas alquímicas. Fora isso, até mesmo se vê isso na maçonaria, né, em outras ordens também, até mesmo nas religiões, você vai ter basicamente essa menção, até mesmo em relação à parte cultural, em relação, por exemplo, até mesmo politicamente falando, né, você tem o Luís XIV, né, o Rei Sol, na França, que também a gente vai entender que o Sol é um grande elemento. O Sol, na verdade, não representa apenas uma estrela, né, no nosso sistema solar. O Sol, na verdade, ele tem um significado muito maior que isso. Até pegando, por exemplo, a própria física, a gente pensa até em formas de vida. O Sol, na verdade, ele interfere diretamente em tudo que nós somos, né? Inclusive, tem vários estudos científicos em relação o quanto, por exemplo, não só o calor, né? O pessoal fica focando só no calor, em relação ao que o Sol altera dentro do nosso planeta, mas o Sol é algo que nós precisamos, tanto que a vitamina D é tanto necessária. Muitas pessoas, como não tomam sol, né, eu tenho vários casos, até mesmo parentes meus, minha mãe mesmo, ela não deixava de tomar o sol, porque para não, né, não pegar muito sol, enfim, eu trocava de faixa, às vezes de pedestre, né, só para não ir no lado da sombra, mas aí chegou o médico e falou para ela que ela precisava tomar mais sol, né? E basicamente o sol está aqui abundante, você tem que tomar sol também. Então o sol, ele é essencial à vida, e não só à sua própria vida, mas em relação a tudo que existe, né? Se você pensa em relação ao fenômeno mesmo, ao mecanismo da fotossíntese, né? Basicamente a gente vai ter os elementos aí relacionados ao sol, essa troca em relação ao gás carbônico, ao oxigênio, né? Então tudo que na verdade as plantas, né, tal como são, elas necessitam do sol também para fazer a fotossíntese. E por que eu estou falando disso, né? Porque o sol, na verdade, esse ritual simbólico, mas basicamente é um ritual verdadeiro, ele era feito no Egito, né? Não é à toa que, por exemplo, Amenhotep lá vai tentar mudar toda a cultura egípcia, de uma cultura politeísta para uma cultura monoteísta, né? Então o Egito, até aquele período, vamos dizer assim, cultuava vários deuses. Aqui não se trata de dizer o que é certo, o que é errado, politeísmo, monoteísmo, não. O objetivo é você estudar, né, várias culturas diferentes, e estudando várias culturas diferentes, você vai entender também como nós fazemos parte desse todo, né, inclusive o que nós chamamos de história. E naquele período, né, de Amenhotep, na verdade, a gente vai ter o culto ao Deus Sol, que a gente vai conhecer hoje, né, como o Deus Ra, né? Então, esse ritual de recepção do Sol tem muito a ver com esse período, mas não só com esse período, muito anterior, desculpa, a gente vai ter outros rituais em Atlântida, a gente vai ter outros rituais com os Anunnakis, entre outras civilizações antigas. E o que é interessante disso? Esse culto ao Sol, que não é, não é só um negócio, alguma coisa religiosa, um negócio religioso, tem a ver com a criação, tem com o quê? Seria como se fosse, né, se a gente pensa nas leis herméticas, seria em relação, por exemplo, à polaridade, né? Então, por exemplo, aqui do meu lado, né, então, na sua cidade, no seu país, no seu estado, no seu condado, o lado que eu tô aqui, você está conseguindo ver, né? Eu tô gravando aqui diretamente, no meu background aqui, né, ficar de trás, você vai ver o sol nascendo junto comigo, tá bom? E nesse culto ao Deus Sol, a gente vai ter o quê? O lado leste. Então, se você, por exemplo, na sua cidade, você sabe que quando o Sol nasce, é o leste. E do lado que se põe, né, que é para cá, vai ser o lado oeste. Então, se a gente pensar, por exemplo, lua cheia, né? Então, lua cheia, a gente vai ter o quê? A lua cheia próxima lá, o Sol vai estar do lado oeste, a lua vai estar do lado do leste. Então, a gente vai ter sempre esse conceito de polaridade.
Então, quando a gente pensa na lei natural, que a gente fala muito aqui na Alquimia da Mente, é tudo interligado, né? Tudo está interligado. Se tudo está interligado, basicamente um complementa o outro, por isso que é tão importante. E naquele período de tempo que eu estava falando contigo, basicamente a gente vai ter os sacerdotes do Sol e os sacerdotes da Lua, né? E logicamente que cada um tem uma linha. Então é interessante a gente ver hoje as pessoas brigando entre si, por exemplo, dividindo, né? Até eu falo muito para vocês em relação a um lema basicamente romano, que é dividere et impera, que é basicamente dividir e conquistar. E se dividir e conquistar, na verdade, faz com que as pessoas, até hoje, né, então fica no subconsciente. Então as pessoas acham que estão de um lado da política e o outro está errado, o outro está certo. Em relação à família, um lado está certo, o outro está errado. Amizades, né, e aí não, muitas vezes nem continua sendo amigo, né, um acha que está certo, o outro está errado. Um relacionamento amoroso, né, se você perdura em relação a você querer estar certa, querer estar certo, você já sabe as consequências, né? Muitas vezes você não cede, você continua basicamente a achar que você é o centro das atenções. Teimosia é um arquétipo aí de touro, vamos dizer assim, né, da teimosia. Não que você não precisa ser de touro para ter essa teimosia, todos nós temos 12 signos, ou mesmo vai ter o arquétipo de virgem, que é um perfeccionismo. Então, se o relacionamento não tiver desse jeito, basicamente não é um relacionamento bom. Isso é meio imaturo de dizer, né? Porque cada um tem uma frequência vibracional, um nível de consciência, e logicamente que não existe, por exemplo, uma pessoa está 100% certa, porque ninguém está 100% certo, né? E o que eu não estou dizendo em relação ao que você acha ou que você deixa de achar. E se trata da verdade, né? O conceito, o arquétipo, né, que Platão vai conceituar na Grécia, que nós chamamos de Grécia, mas seria em Atenas, né? Não existia Grécia naquele período. Ó, se você conseguir ver aqui, o Sol já está aparecendo um pouco melhor no vídeo. E nesse conceito, a verdade também é uma referência ao Sol, porque o Sol ele ilumina. O Sol, um elemento esotérico, culto. Então, na sua vida, nesse exato momento, o que na verdade está faltando luz? O que está faltando, por exemplo, você iluminar para que você consiga ter melhores pensamentos, melhores emoções, melhores atitudes? Se você pensar em relação à sua vida, o que está em nevoeiro, o que está em sombras, que faltam essa luz para iluminar a sua vida? Muitas vezes é isso que acontece contigo. Você falta essa clareza. Eu sempre uso, eu gosto de usar essa palavra dentro aqui dos nossos vídeos, nossos podcasts, nossos livros, cursos, treinamentos, mentorias, porque tem tudo a ver. Quando falta clareza, o que mais acontece na nossa vida é a gente tomar decisões precipitadas, a gente, na verdade, não prestar atenção nas outras pessoas, a gente fingir que, na verdade, não é com a gente. Acontece muito isso. Você, basicamente, toma decisões unilaterais, que a gente falaria, né? Decisões unilaterais é só em relação a você, para você. Então, você não pensa nos outros. E é interessante, né? Não diria triste, mas interessante, que muitas pessoas estão sendo levadas a rever tudo isso. Tanto por causa da nova era, né, que basicamente a gente faz parte, esotericamente a gente já está na era de Aquário, nesse período de vídeo, esse podcast que eu estou compartilhando, e logicamente nesse período que eu também estou gravando e estou basicamente passando essa informação para você, a gente está no período de Saturno, né, no ano astrológico de Saturno, e logicamente Saturno reitera a ordem, reitera as coisas tal como são e como um rigor deve perdurar. Então o Sol vai aparecer, vai despontar aqui nessa mesma perspectiva, ajudando você a iluminar o seu caminho. Então utiliza, por exemplo, essa mensagem dentro da sua vida e provavelmente, né, como sempre falo, nada é por acaso, nada é uma coincidência, não existe coincidência, né? Tudo tem um motivo para acontecer. Você está me escutando, está me ouvindo, me sentindo agora, porque você precisa iluminar um lado, eu diria um aspecto da sua vida hoje. Por isso que caiu de bandeja esse podcast, você está me escutando agora, porque nada é por acaso. E essa área que você sabe que eu estou falando, que você está precisando iluminar, está precisando de você, né? E até para ajudar nesse processo, né, o Sol agora vai despontar aqui, que maravilha, né? Eu recomendaria a você
para dar o próximo passo, que é basicamente adquirindo o nosso livro Alquimia da Mente, né? Você vai ter um link aqui abaixo do podcast. Eu não sei onde você está, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, onde você estiver, vai lá, adquira o livro, vai valer a pena. A gente vai falar sobre isso também, a gente vai falar sobre física quântica, a gente vai falar sobre esse poder gigantesco que o Sol pode ajudar dentro da sua vida e principalmente a reprogramar toda a sua vida, sua carreira, suas finanças, a forma até como você lida a sua vida nesse instante de tempo e espaço, tá bom? Eu quero deixar essa imagem magnífica aqui atrás, né, contigo, porque a gente gravou do começo ao fim, então eu sabia, né, o horário que basicamente a gente despertaria, né, o Sol, e basicamente você está participando junto comigo, né, nessa viagem aqui. Eu estou querendo compartilhar, eu sempre gosto de fazer muito isso, né, de dar o máximo que nós pudermos dar, né, então esse vídeo, esse podcast, não está apenas o meu nome, Diego Mangabeira, mas de toda a nossa equipe da Mangabeira Academy, para iluminar a sua vida no dia de hoje e para sempre, tá bom? Muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e aproveita esse solzão aqui que está maravilhoso. Até logo. Tchau, tchau.